Boa noite, vamos todos agora fechar os olhos, respirar fundo, deixar todos os pensamentos do dia para trás, abrir o coração para tudo aquilo que vai ser falado hoje. Um tema para muitos delicado, porque não é fácil ver um ente querido partir, um amigo partir, mas sabemos pelo Mestre Jesus que somos imortais e que não há morte, e sim vida eterna. Peço ao Mestre que ilumine o palestrante, que a gente possa sair com o coração mais aquecido, principalmente com a riqueza que é o aprendizado. Que assim seja. Olá a todos, é muito bom estar com vocês de novo, aprender junto com todos vocês. E nós vamos hoje continuar com o nosso aprendizado dentro do curso O Espiritismo Explica. E como foi comentado na oração, o tema de hoje para muitos é um tema muito delicado. Na verdade, eu acredito que seja um tema delicado para todos nós. Devido ao momento evolutivo que nós estamos, nenhum de nós lida de uma forma totalmente saudável, ou pelo menos da forma como seria ideal com o chamado luto. Mas vamos entender o que é o luto, entender, essa forma como nós lidamos com ele, como nós podemos trabalhar isso, mas sempre respeitando as nossas limitações. Lembrando que toda vez que a gente tem um tema explicado sobre a visão espírita, de forma alguma, o objetivo é criticar a forma como nós lidamos com as situações que nós vivenciamos. Muito pelo contrário, é sempre, dentro do espiritismo, a gente sempre compreende que nós ainda estamos num momento evolutivo em que temos limitações e que temos dificuldades em lidar com algumas situações. O objetivo é que nós possamos trabalhar essas situações, as emoções, a forma como nós lidamos com essas emoções, para que nós possamos lapidar as nossas desvirtudes, o nosso comportamento. Então, eu vou tentar, ao máximo, lidar com esse tema de uma forma leve e lidar com esse tema sempre entendendo que nós precisamos respeitar cada um, a forma como cada um lida com as circunstâncias pelas quais elas passam. Então, vamos entender primeiramente o que é o luto. Se a gente jogar na internet, procurar nos dicionários, a gente vai encontrar vários conceitos para luto. Um desses conceitos é que o luto seria o processo emocional pelo qual nós passamos, quando temos que lidar com a ausência material de alguém que é importante para nós. E nós, geralmente, usamos o termo luto quando essa ausência material é devido a um desencarne, quando alguém deixa a matéria e volta ao plano espiritual. Então, primeira coisa que eu acho que é interessante nós conversarmos é o início do conceito, é um processo emocional. Para quem não teve a oportunidade, eu até dou uma sugestão que possa no YouTube da Fraternidade, no canal do YouTube da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, e assistir algumas palestras que nós tivemos num curso que era A Emoção e a Razão, em que nós trabalhávamos justamente conversando a respeito dessa emoção raciocinada. Mas só pegando um pouco de tudo que a gente aprendeu neste curso, sobre a emoção e a razão, a emoção
ela não é algo que nós escolhemos de forma raciocinada. A emoção, ela chega. Porque a emoção é a forma como nós recepcionamos aquilo que nos chega, aquilo que o ambiente nos traz, é a forma como nós lidamos com as situações que nós vivenciamos. Então, existem vários tipos de emoção: tristeza, medo, raiva. E o interessante de nós avaliarmos isso é que se a emoção, ela nos chega, ela vai depender, né, o fato de nós sermos assaltados por essas emoções, isso vai depender da nossa situação, né, do nosso momento evolutivo, da nossa bagagem espiritual. Então, apesar de não ser uma escolha raciocinada, ela é resultado de várias escolhas que nós fizemos na vida. Então, a forma como nós lidamos, né, como essas emoções chegam até nós, isso é resultado de quem nós estamos. Mas entendam que não é uma escolha efetivamente raciocinada. Então, ninguém, né, fica triste porque quer. Ninguém raciocina, vou ficar triste. Ninguém faz essa escolha de uma forma, né, tão fria. Como muitas vezes a gente faz uma escolha. Hoje eu vou almoçar lasanha, hoje eu vou dormir cedo. Mas ninguém escolhe, eu vou ficar triste. Essa emoção, ela vem como resultado, primeiramente, de quem eu estou, né, a forma como eu encaro a vida, o que é resultado de todas as experiências pelas quais eu passei, não só nessa vida material, mas em toda a minha existência, e também resultado das situações que eu vivencio. Tem determinadas situações que me deixam triste, tem determinadas situações que não. E isso é particular. Porque se essas emoções, elas são resultantes de quem eu estou, isso é resultado da minha jornada, das minhas experiências, cada um de nós tem a sua própria bagagem, cada um de nós tem a sua própria história. Então, cada um de nós tem emoções diferentes em situações diferentes. Obviamente, por estarmos, né, todos no planeta Terra e, portanto, em um nível evolutivo de certa forma equivalente, equiparável, nós temos muitas emoções que são comuns em situações comuns. Então, muitos de nós sentimos a tristeza em situações muito parecidas, sentimos medo em muitas situações parecidas, mas nós não podemos generalizar e dizer que todos se emocionam da mesma forma, diante das mesmas situações. E isso é importante quando nós estamos falando de luto, por quê? Porque ninguém encara o luto de forma igual. Justamente porque somos seres que temos a igualdade de potencialidades, a igualdade de oportunidades, mas somos diferentes porque temos livre-arbítrio e fizemos escolhas diferentes durante a nossa jornada de vida, temos uma bagagem diferente. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque por muitas vezes, talvez alguém aqui, né, coloque a mão na consciência e se lembre de uma situação em que nós julgamos o luto alheio. Determinada pessoa passa pela perda de um ente querido e você vê que a pessoa não chora, que a pessoa aparentemente parece bem, aí muitos falam, nem gostava dele, porque se gostasse estava chorando. Como é que eu posso dizer como determinada pessoa vai encarar uma situação se eu não estou no lugar dela? E quando eu falo no lugar dela, não é no lugar passar pela mesma situação, mas ser ela. Porque eu posso passar pela mesma situação e vou agir de forma diferente. De forma semelhante, eu também não posso julgar aquela pessoa que chora de forma desesperada, porque eu também não estou no lugar dela. Cada um de nós encara o luto de uma forma diferente, porque cada um de nós está num momento diferente da evolução. Então, sendo uma emoção, todos nós estamos sujeitos. A gente não tem como dizer, isso eu não vou sentir, ou isso eu vou sentir.
Como não é uma escolha raciocinada, a gente não tem essa opção. A partir de hoje, eu não ficarei triste. Nós não conseguimos fazer isso. A emoção chega a todos nós. Então, é complicado você querer não sentir uma emoção ou querer que o outro não sinta. Quem nunca aqui ouviu ou já falou para alguém, não fica triste porque ele está num lugar melhor. Como assim não fica triste? Quem sou eu para dizer que o outro não pode ficar triste? A tristeza quem sente é ele, a dor quem sente é ele que sabe como dói. Então é complicado, é injusto e chega a ser covarde eu querer que o outro sinta ou não sinta algo. Só ele pode determinar o que ele sente ou não. E ele, quando eu falo ele pode determinar, só ele sabe o que ele sente, porque nem ele tem essa escolha de forma tão clara, porque nem nós já devemos, né, cada um de nós já deve ter passado pela situação de querer não sentir algo, mas querer não sentir e não sentir são coisas totalmente diferentes. Então, da mesma forma que nós não devemos querer que o outro não sinta, ou que sinta, nós também não devemos nos privar das emoções. A partir de hoje, eu não vou chorar mais, eu não vou me entristecer mais pela situação A ou B. Você pode fingir. Agora, não sentir, porque escolheu não sentir. E quando eu falo fingir, você pode fingir para os outros e até fingir para você mesmo. Fingir que a tristeza não está ali, fingir que a dor não existe, mas ela está ali. E qual é o problema? Agora vamos pegar para quando é conosco. Qual o problema de eu fingir que eu não estou triste? Né? De eu fingir que eu não estou sentindo dor? É que a dor não deixa de existir, a emoção não deixa de existir. Eu só vou estar escondendo ela embaixo do tapete, muitas vezes tentando mascarar essa emoção com algum subterfúgio, prejudicial ou não à minha vida. E eu não vou estar lidando com ela. A grande importância das emoções é nós aprendermos a lidar com as emoções. Porque todos nós estamos sujeitos a ela. Todos nós ficaremos tristes. Como lidaremos com a tristeza? Aí sim é uma escolha. Aí sim é uma escolha, inclusive raciocinada. Se não é raciocinada, deveria ser. Temos que trabalhar para ser. Mas se eu escondo, se eu finjo que ela não existe, como é que eu vou lidar com ela? Como é que eu vou trabalhar com ela? Quando é que eu vou aprender a lidar com ela? Então, só um minutinho, Leonardo. Então, o ideal é que nós nos permitamos sentir as emoções. Muitas vezes, nós queremos fugir delas. Não, não quero sentir. Nós temos que sentir, porque é só sentindo que nós aprendemos a trabalhar essa emoção, trabalhar o comportamento que nós temos diante dela. Fala, Leonardo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A passagem de um ente querido do plano terrestre para o plano espiritual vem acompanhada de muitas dúvidas, revoltas, sofrimento. Por que essa sequência ainda é necessária? Vamos lá, ela não é necessária. Ela existe. A gente tem muito essa coisa de falar, isso é necessário, isso é necessário. Nem tudo nem tudo que nós vivenciamos é necessário, ou seja, não teria outra forma de acontecer. Não é que é necessário, é que nós estamos no momento evolutivo que isso é o que nós somos. Por que que vem o desespero? Por que que vem a angústia? O desespero, ele nada mais Jane, caiu seu áudio. Sério? Você não está me ouvindo, não? Tá normal aqui, Léo. Pode ser problema seu aí, cara. Então tá bom, então vamos lá. O desespero,
ele, na verdade, é uma dificuldade que nós temos de lidar com as emoções, porque o desespero, ele é o resultado de eu não saber trabalhar essas emoções que me chegam. Ficar triste quando alguém parte para o plano espiritual é normal, é humano. Se desesperar, o que é o desespero? Se a gente olhar a palavra, desespero é falta de esperança. Quando eu me desespero é que eu não vejo um caminho à minha frente, eu não vejo um futuro à minha frente sem aquela pessoa. É como se eu não conseguisse mais viver sem aquele indivíduo. Isso eu posso trabalhar. A tristeza eu vou sentir, eu devo sentir. É normal, não tem nada de errado. O desespero é que eu tenho que trabalhar porque é uma escolha minha. Esse desespero é porque eu não soube lidar com isso, eu não soube compreender o desencarne dessa pessoa, os aprendizados que esse desencarne trouxe não só para mim, mas também para aquele que partiu. Então, existe uma diferença no que nós estamos e no que é necessário. Nós vivenciamos muitas coisas que já são desnecessárias, mas ainda vivenciamos porque ainda não sabemos fazer diferente. Mas vamos aprender. Basta que nós comecemos a trabalhar de uma forma mais consciente essas emoções quando elas nos chegam. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, mas é possível. Aldomar. Bom, você falou aí de preparação. Quando o meu pai desencarnou, eu realmente não estava preparado, eu não tinha... meu lado emocional, principalmente meu lado emocional, não estava preparado para aquilo. E aí não é nenhuma crítica à igreja, tá? É realmente só para saber a sua opinião. A minha família é toda católica, eu durante muitos anos protestante, e eu não tive nenhum tipo de, vamos dizer assim, algo que pudesse, para nessa situação, eu recorrer. Eu me senti sozinho e desesperado. E com o passar do tempo, com as leituras, principalmente da doutrina, e eu fui entendendo melhor esse processo de desencarne. Você não acha que nós, de uma maneira geral, não estamos preparados para isso por falta de informação? Sim. Olha, a informação ajuda. E aí eu não estou dizendo que as religiões, né, católica e as outras religiões, né, as religiões de uma forma geral não preparem, muitas sim preparam. Né? E a visão que essas religiões têm, né, do luto tem mudado com o tempo. Mas o conhecimento, ele só vai ser útil se você souber trabalhá-lo. Porque quando a gente fala que é falta de conhecimento, parece que espírita lida super bem com luto. E não é verdade. E isso é uma coisa, até queria parar nesse momento para falar disso, isso é uma coisa que a gente tem que entender e tem que respeitar. Muitas pessoas acreditam que a crença numa vida eterna, na reencarnação, no plano espiritual, seja suficiente para que as pessoas lidem com o desencarne dos seus entes queridos de uma forma super tranquila. Não. Espíritas sofrem, espíritas ficam tristes, muitos espíritas entram em desespero, têm a sua fé abalada quando perdem alguém que amam muito. O conhecimento ele tinha, mas ele não conseguiu colocar em prática. Por quê? Porque, gente, primeiro, pode ser que ainda não tenha fortalecido no indivíduo essa certeza de um plano espiritual, essa certeza de um reencontro, né, no plano espiritual, da necessidade de passarmos por este momento, porque é um aprendizado para quem fica e para quem vai. Muitas vezes você sabe na teoria, você lê o livro dos espíritos, lê o livro dos médiuns, mas isso ainda não foi incorporado em você ao ponto de você acreditar de verdade. Isso é um ponto.
E um outro ponto que nós precisamos entender é que boa parte da nossa dificuldade em lidar com o luto não é o desencarne da pessoa, é o afastamento físico, é o apego material. As pessoas, a gente fala de apego material, as pessoas acham que é só bens materiais. Não, nós temos apego material a pessoas. Tanto que muitas pessoas entram em desespero, não só quando alguém desencarna, mas quando o marido larga a esposa entra em desespero, algumas pessoas tiram a própria vida com o fim de um relacionamento. Quando um filho decide sair de casa, quando um filho decide morar em outro estado, em outro país. Então, não é necessariamente ir para o plano espiritual o problema, é ir para longe de mim. Nós precisamos trabalhar este apego. Eu posso continuar amando a pessoa, ela estando em outro país, em outra cidade, em outro relacionamento, em outro plano. O conhecimento é importante, o conhecimento nos dá a base, mas nós precisamos trabalhar este conhecimento. E aí, compreendendo que mesmo com esse conhecimento, muitas pessoas que seguem a doutrina espírita ainda têm dificuldade de lidar com esse apego material, nós precisamos respeitar os espíritos que sofrem quando perdem um ente querido. Porque muitas aqui já devem ter ouvido falar, quando você vê num velório um espírita chorando, desesperado porque perdeu uma mãe, perdeu um pai, e alguém fala, mas não é espírita? Mas por ser espírita, ele deixa de sentir? Por ser espírita, ele não sente a falta de quem ele ama? Mesmo que ele tenha fé forte de que o indivíduo foi para o plano espiritual, de que eles vão se reencontrar, naquele momento ele não está ali. Ele não pode abraçar, ele não pode tocar, ele vai sentir. Isso também vale para nós que seguimos a doutrina espírita, que nós também não podemos fingir que não estamos sentindo. Não, eu sou espírita, não posso chorar. Nós precisamos sentir a emoção para aprender a lidar com ela. Eu só vou aprender a não me desesperar diante da perda se eu aprender a lidar com a perda. Fingir que a perda não existiu vai me dificultar todo esse processo. Então, concordo com você, Aldomar, o conhecimento é maravilhoso. Mas esse conhecimento ele tem que vir junto com um trabalho, né, de discernimento, de compreensão e de colocar em prática. Muitas pessoas que seguem igrejas evangélicas, católicas, lidam muito mais tranquilamente com o desencarne que espíritas. Em compensação, muitos espíritas lidam muito melhor com o desencarne do que alguns evangélicos. Isso é mais individual, porque, como eu disse no início da nossa conversa, tem muito mais a ver com a bagagem que eu carrego de toda a minha jornada do que efetivamente com a religião que eu sigo hoje. Eu não sei se eu te respondi, qualquer coisa, você levanta a mãozinha de novo. Leonardo. Vamos lá. A pergunta é assim, vou tentar ajustar aqui. Sim, conseguimos trabalhar as emoções, porém, às vezes, temos que fechar gavetas para darmos continuidade à vida. Isso é fingir ou toda vez que vem a emoção, não prosseguir com a lembrança da pessoa que se foi? Obviamente, nós precisamos muitas vezes, né, compartimentar aquilo que a gente está sentindo para conseguir lidar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso e saber qual é o limite de eu não vou ficar pensando nisso agora ou eu vou fingir que isso não existe. E esse limite somos nós que encontramos. Porque direito, liberdade, todos temos. Nós temos o direito, sim, de inclusive fingir que não existe, que a dor não existe, temos o direito de fingir que não estamos tristes e guardar isso numa gaveta. Isso é um direito nosso, porque somos dotados de livre-arbítrio. Mas uma hora a gente vai ter que lidar com isso. Porque quando a gente vai colocando dentro dessa gaveta toda a nossa tristeza, uma hora essa gaveta vai abrir de uma vez. E eu vou ter que lidar.
O problema é que quando eu vou deixando para depois, e quando isso vem à tona de uma vez, nem sempre vem de uma forma tão tranquila. Então, por isso que é sempre ideal que nós nos permitamos sentir as emoções e comecemos a raciocinar sobre assim, por que eu estou me sentindo assim? O que eu posso fazer? Será que é o que eu estou sentindo, né? Essa emoção que eu estou sentindo, eu não posso lidar de uma forma mais tranquila? Será que eu não posso mudar o raciocínio nesse ponto? Porque se eu finjo que isso não existe e deixo para depois, eu vou ter que lidar mais tarde com isso e talvez não seja de uma forma tão tranquila. Mas é escolha nossa. A vida vai nos oportunizar um momento em que nós não vamos ter para onde fugir. E isso é bondade divina, porque nós precisamos aprender. Então, é uma escolha nossa se nós vamos trabalhar isso hoje, se nós vamos trabalhar isso amanhã. A questão é que a gente não pode reclamar que não tivemos a oportunidade de lidar com isso. Fala, Leonardo. Aprender com a perda e com o sofrimento não parece um método muito cruel? Só se eu entender que é perda. O que é perda? Primeira coisa, se eu estou perdendo alguma coisa, para começar, significa que aquilo era meu. E uma das coisas que a gente precisa começar a entender é que nada é nosso, a não ser o nosso espírito e o conhecimento que nós angariamos durante a vida. Os filhos não são nossos, os pais não são nossos, os irmãos não são nossos, nem este corpo material é nosso. Então, eu não estou perdendo porque nunca foi meu. Isso é um ponto. Segundo, entender que não é perda. Porque a pessoa se afastou, lembra que eu falei, eu posso continuar amando e sendo amada, mesmo que o outro esteja em outra cidade, em outro país, em outro relacionamento ou em outro plano. Não é uma perda. Então, quando eu digo que, quando foi colocado na pergunta, né, que aprender com a perda seria algo cruel, não, porque, na verdade, essas oportunidades pelas quais nós passamos, né, de lidar com a perda, é para que nós aprendamos que não é perda. O desencarne é necessário e muitas vezes é um grande aprendizado para que nós aprendamos que não é uma perda. Nós só estamos ganhando. Quando nós reencarnamos, nós ganhamos, né, uma família material. A partir do momento em que esse laço de amor se fortalece, se solidifica, já não é mais esse integrante já não é mais da minha família material, ele é da minha família espiritual. Quando ele parte para o plano espiritual, ele continua sendo, eu ganhei, eu não perdi. Então, nós temos que começar a tirar o peso dessas situações. Não é crueldade, Deus não seria cruel conosco. Isso, o desencarne, ele faz parte da nossa vida, nós precisamos estar na matéria, nós precisamos retornar para o plano espiritual. Como fazer isso se não for pela morte? Como retornar para o plano espiritual se não for pelo desencarne? E aí eu vou só, antes de te dar a voz, Aldomar, lembrar, eu não vou aqui, né, lembrar a frase bonitinha, palavra por palavra, né, que está no Livro dos Espíritos, em que é comentado essa questão, né, de se entristecer quando alguém desencarna. E aí a resposta que foi dada para Kardec é: você se entristeceria se um grande amor seu fosse libertado da prisão? Você ficaria revoltado se um grande amor seu, encarcerado numa prisão, voltasse a ter a liberdade? Não. Então, nós não devemos nos desesperar quando alguém desencarna. Porque esse corpo material, ele não é natural. A natureza nossa é estarmos livres. Voltar para o plano material é voltar para casa.
E a partir do momento que a gente vai trabalhando isso no nosso, né, consciente, nós vamos aprendendo. Não vou dizer que, né, pode parecer estranho o que eu vou falar agora, mas vai chegar um momento em que a gente vai ficar feliz. Ele voltou para casa. Ele finalmente vai reencontrar grandes amores que faz tempo que ele não vê. Ele vai para lá e vai se preparar para me recepcionar quando eu chegar lá. Mas, gente, falta muito para a gente ter esse nível de discernimento. Por enquanto, a gente vai chorar, a gente vai ficar triste. Isso é normal, isso é natural. E é injusto cobrar que seja diferente. Mas precisamos já começar no nosso íntimo a trabalhar isso. Principalmente nós, que como a Aldomar colocou, já estamos, né, dentro desse conhecimento a respeito do plano espiritual. Fala, Aldomar. Quando você falou apego material, né, até você falou, não é só apego a coisas, né, mas também apego a pessoas. Existe alguma relação com as pessoas com menos apego material? São as pessoas que elas conseguem lidar melhor com o desencarne? Tem essa relação ou não? Depende, porque às vezes a pessoa é totalmente desapegada a bens, mas é apegada a pessoas. Então isso depende muito do seu íntimo, porque muitas vezes não é questão de apego em si, de eu quero aquilo para mim. Eu vou dizer, o apego, ele mostra mais sobre nós do que sobre o outro. O que é muitas vezes o apego? É nós colocarmos na outra pessoa a responsabilidade da nossa felicidade. É a dependência emocional. Eu só consigo ser feliz se eu tiver essa pessoa do meu lado. Eu só consigo ser feliz se eu tiver a minha família completinha. E isso vem muito da minha dificuldade de entender, primeiro, o que é felicidade. Segundo, entender que o outro contribui, mas eu sou responsável pela minha vida, pela minha jornada, pela forma como eu lido com o que eu sinto, pela forma com o que eu sinto. Então, muitas vezes a gente tem uma dependência emocional e isso pode resultar de vários fatores, como a minha insegurança, o fato de eu já ter me decepcionado com as minhas atitudes, então eu ponho, né, para que o outro é o outro que faz, se der errado é o outro, se der certo é o outro, não sou eu. Isso vai variar muito. Então, muitas pessoas podem ser totalmente desapegadas de bens. Não tem uma caixinha de fósforo, mas não consegue perder um cachorro de estimação. Que entra em desespero, porque tudo que outros colocam, né, para os bens materiais, ela colocou sobre as pessoas, sobre os amores. Então, isso é muito particular. Eu não consigo generalizar. Todos que não são apegados a bens materiais vão lidar melhor com o desencarne, não necessariamente. Isso é muito, muito particular de cada um de nós. E é por isso que eu comecei a nossa conversa dizendo que nós precisamos trabalhar o nosso luto, a forma como nós lidamos com o nosso luto. E nós não conseguimos trabalhar o luto do outro, porque cada um se entende, cada um deve tentar se entender e trabalhar isso. Leonardo. Vamos lá. Temos umas 6 perguntas. Quando você falou a respeito, né, dessa que a gente sente a ausência material, né, quando a gente parte, a convivência, aí surgiu a seguinte pergunta: por que a comunicação com o plano espiritual é cercada de tantos mistérios, né? Então, acho que se essa comunicação talvez fosse mais fácil, a gente não sentiria tanta a falta desse ente querido ao nosso lado. Bom, principalmente por causa do apego. Se uma pessoa é tão apegada ao ponto de que ela só consegue seguir em frente se o outro se comunicar com ela, é sinal que muitas vezes essa comunicação não vai acontecer. Ela precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Imagina um pai ou uma mãe que toda vez que o filho dá um gritinho, ele vai lá e corre e está lá do lado.
O filho está com algum problema, ele grita, o pai está lá do lado. O filho nunca aprende a fazer nada sozinho. Ele sempre está na dependência da figura do pai e da mãe ali do lado. Quando que esse filho vai aprender a lidar com a vida sem o pai e a mãe? Quando o pai e a mãe não estiver mais ali. Aí ele vai ter que lidar de uma forma ou de outra. E aí, se por um acaso, né, ele não tem o pai e a mãe ali, mas aí tem um telefone, né, vai continuar a mesma coisa, você vai ficar ligando e falar assim, e aí, agora, o que eu faço? Não, e agora, como é que eu ajo? A gente tem que aprender a caminhar. E muitas vezes vai precisar desse distanciamento. A gente precisa desse distanciamento justamente para que nós aprendamos que os outros nos completam, mas somos nós que devemos fazer as nossas escolhas. Todos os nossos irmãos fazem parte da nossa família, mas eu não posso depender deles para poder seguir em frente. Então, quando existe um apego exacerbado, nossa, agora embolei, um apego muito grande, o que vai acontecer? Muitas vezes, nesse momento, a comunicação não vai ser possível, pelo bem dessa pessoa. E nós também precisamos entender que não é só a pessoa que está na matéria, que ficou na matéria, que tem que lidar com isso. Né? Porque às vezes a pessoa desencarna e você, mas eu lido tranquilamente com o desencarne e até agora não teve comunicação, até agora. Sim, porque às vezes o problema é de quem desencarnou. Precisamos entender que quem desencarna também continua a sua jornada, também tem que se readaptar ao plano espiritual, se restabelecer no plano espiritual, lidar com os seus sentimentos, lidar com apego também. Então, é um conjunto de fatores que a espiritualidade vai avaliar. A comunicação ela só vai acontecer se for útil para todos os envolvidos. E vou dizer que muitas vezes ela acontece e os encarnados só não lembram, mas não quer dizer que não aconteceu. Quantas vezes você não acorda com aquela sensaçãozinha que esteve com seu avô, com a sua mãe, que já foi para o plano espiritual? Quem disse que a comunicação não aconteceu? Porque você não se lembra dos detalhes, não quer dizer que você não esteve com essa pessoa. Então, não é que a comunicação com o plano espiritual está por trás de muito mistério. É que ela não acontece ao nosso bel prazer, ela não acontece por nossa vontade. A espiritualidade, ela avalia quando é necessária essa comunicação, quando é útil essa comunicação. Se é útil você levar essa lembrança para a vigília, né, quando acordar, tudo isso é avaliado. E se nós acreditamos num Deus justo e numa espiritualidade competente e que trabalha em nome de Deus, nós temos que confiar. Trabalhar a nossa fé e confiar. Se não aconteceu ainda, é porque não é o momento. Vou trabalhar os meus sentimentos aqui, vou tentando lidar com a vida da melhor forma possível. Quando for o momento, vai acontecer. Quando for o momento, eu vou me lembrar, porque às vezes já aconteceu. Agora, eu ficar com isso na cabeça só vai alimentar o meu apego. Ou seja, a chance de acontecer vai ser menor. Fala, Leonardo. Vamos lá. Outra pergunta é, sobre o luto. Como podemos cumprimentar um ser, demonstrando esse respeito pelo luto dele ou dela? Eu fico muito irritada com os meus sentimentos. Melhor seria apenas um abraço em silêncio? Isso depende de cada um, né? Isso depende muito de cada um. Às vezes a pessoa não quer, né, ouvir consolos, palavras de consolo, porque, de verdade, dependendo do caso, nada vai consolar essa pessoa se ela não estiver aberta para isso. Então, às vezes, você pode falar as palavras mais bonitas, mas se ela não estiver aberta para recepcionar isso, não vai adiantar. Então, depende de cada caso. Mas o importante é que você se mostre presente. Que a pessoa saiba que ela tem você para contar. Que no momento em que ela estiver preparada, você vai poder ouvi-la. Então, avalie. Você está ali para consolar alguém que você gosta. Lembre quem é essa pessoa, como ela lida, né, com as dificuldades no dia a dia.
Se você tiver dúvida, só abrace. Só abrace e fala assim, eu estou aqui para o que você precisar. Porque muitas vezes a gente vem com essas palavras, a pessoa foi para um lugar melhor. Tem gente que não gosta muito de ouvir isso. Porque para muitas pessoas, lugar melhor é com ela. Né? Muitas pessoas não, lugar melhor coisa nenhuma. Melhor se tivesse aqui. Então, nem todo mundo, né, vai encarar da mesma forma o que para você talvez seja consolador. Então, se na dúvida, só esteja presente. Só mostre para a pessoa que ela é importante para você. Fala, Leonardo. Vamos lá. O luto, em algumas tradições, é uma festa. Eles têm esclarecimento melhor do que os que entram em desespero e sofrem? Alguns sim, alguns não. Porque existe culturalmente uma festa, não quer dizer que as pessoas ali não estejam tristes. Porque muitas vezes o que a gente vê em algumas doutrinas, alguns países, algumas religiões, né, de você ver festas, é uma questão cultural, mas não quer dizer que no íntimo a pessoa não esteja sofrendo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê e achar que aquilo representa a realidade. Muitas vezes você vê uma pessoa, né, que por fora está sorrindo, mas por dentro não. Então, existe uma questão muito cultural em alguns lugares, né, de encarar o desencarne como uma festa, a pessoa está retornando à sua pátria espiritual. Algumas pessoas realmente já têm um certo discernimento, já conseguem compreender. Que bom, vai chegar um momento em que todos nós vamos fazer isso. Porque, gente, se quando nasce um bebê é uma festa para muitos, porque, né, é uma nova vida no plano material, o desencarne também é uma festa para quem está no plano espiritual, porque é uma vida voltando para o plano espiritual. Só que tem muitas pessoas que encaram o nascimento de uma criança com peso. Tem muitas pessoas que entram em desespero quando uma criança nasce. Tem muitas pessoas, né, inclusive que não sabem lidar com isso. Da mesma forma o desencarne. Então, é muito pessoal. Um dia, nós lidaremos de uma forma muito mais tranquila com isso, né? Não vou dizer que vai ser uma festa, mas não vai ter o peso que tem hoje, não vai ter o sofrimento que tem hoje. Mas para nós alcançarmos este momento, nós precisamos trabalhar no hoje essa compreensão. Fala, Leonardo. Então, vamos lá. Você acredita que a dor do luto tem a ver por não sabermos lidar com a saudade e separação, de que não veremos mais a pessoa, não iremos mais rir juntos, conversar, abraçar? Então, como eu disse, é muito particular. Muitas vezes é esse apego de eu não vou ter mais a pessoa ao meu lado, né? Às vezes é porque a pessoa ainda não conseguiu entender que, na verdade, é só um até daqui a pouco. Porque é um até daqui a pouco, né? Quando nós tivermos, porque por mais que nós estejamos aqui entre seguidores da doutrina espírita, muitos de nós ficam assim, né? Eu sou espírita, eu acredito no plano espiritual. Aí no íntimo, assim, eu espero que realmente seja verdade. Quem nunca parou para pensar nisso? Não, eu acredito. E reza, por favor, que seja verdade, que seja verdade. Por quê? Porque a nossa fé, ela ainda não é inabalável. Nós, muitas vezes, temos dúvida. Então, por mais que nós tenhamos essa visão, não, ele vai para o plano espiritual, eu vou chegar lá e vou encontrar ele depois. Mas sempre tem aquela coisinha assim, será que vou? E mesmo quando temos a certeza, quando eu vou? E até lá, eu vou ficar longe dessa pessoa? Então, é difícil para nós. Principalmente quando nós criamos essa dependência emocional. Então, nós precisamos dar mais leveza para as nossas relações. Relações entre irmãos, relações entre pai e filho, relação entre marido e mulher,
Nós precisamos dar uma leveza e entender que nós estamos hoje compartilhando uma jornada, mas cada um tem o seu caminho. E vai chegar um momento em que os nossos caminhos vão se separar. Nós vamos nos reencontrar em algum momento, mas possivelmente passaremos um tempo materialmente distantes. Isso precisa ser compreendido por nós, mas isso leva tempo. Porque nós vamos nos reencontrar no plano espiritual, e talvez na próxima reencarnação nem estejamos juntos. Se eu não começar a trabalhar isso, né, essa dependência, esse apego, eu não vou aceitar isso. Compreenda, hoje, né, vocês estão num grupo familiar, mas não necessariamente isso vai ser o mesmo grupo familiar da próxima reencarnação. Talvez ele reencarne antes, o seu grande amor, talvez você reencarne antes, talvez vocês precisem reencarnar em países diferentes. Mas nós precisamos entender que o amor não tem distância. Entender que eu posso continuar amando, posso continuar sendo amada, mesmo estando distante do meu amor. Mas isso é um aprendizado que nós vamos demorar ainda para concretizar. Nós estamos engatinhando ainda nesse processo. Por isso temos tanta dificuldade em lidar com distanciamento. Uma coisa que talvez seja muito útil para nós é lidarmos com o luto, lembrando dos momentos bons que tivemos com aquele que se foi, e não nos momentos bons que eu queria ter no futuro com aquele que se foi, porque esse é um grande peso. Muitas vezes, quando alguém desencarna, o que vem à mente é, eu não vou ver ele crescer, eu não vou ver ele casar, eu não vou vê-lo, né, ser feliz, eu não... A gente só fica pensando no que a gente não vai ter. Por que a gente não pensa no que a gente teve? Eu tive a oportunidade de viver com ele, eu tive a oportunidade de aprender com ele. Eu tive a oportunidade de compartilhar isso ou aquilo com ele. É lembrar dos momentos felizes, porque a saudade vai vir, mas ela não vai vir com aquele peso do o que eu não vou ter, o que eu estou perdendo. O grande problema é esse, nós só pensamos na perda, esquecemos de valorizar os ganhos. Nós esquecemos de valorizar o que nós ganhamos estando com aquela pessoa durante aquele curto ou aquele longo período de tempo. A gente só pensa no que a gente perdeu, sendo que a gente nem perdeu, mas a gente só pensa no que a gente perdeu, inclusive coisas que ainda nem aconteceram. Vamos pensar no que a gente ganhou. Todo o aprendizado, quem eu sou hoje, boa parte do que eu sou hoje, parte, né, do aprendizado que eu angariei foi com a ajuda dessa pessoa. Olha o que eu ganhei de aprendizado, o que eu ganhei de alegria, o que eu ganhei de momentos felizes. Vamos mudar o foco. Vamos deixar de pensar no negativo. Vamos começar a pensar no positivo. Fala, Leonardo. Vamos lá. Por que não podemos controlar como... Não, aliás, desculpa. Por que não podemos controlar quando e como iremos morrer? Porque isso causa tanto pavor nas pessoas. Vamos lá. Se nós pudéssemos controlar quando e como vamos morrer, alguém morreria? Pois é, né, gente? A matéria ela tem que ter uma reciclagem, né? Tem muita gente querendo vir para a matéria, a gente tem que dar lugar, né? A reencarnação ela é um processo pelo qual nós passamos, né? Nós estagiamos aqui na matéria para experienciar situações que nós teríamos muita dificuldade de experienciar no plano espiritual, porque essas situações colocarão em prova todo o aprendizado que nós angariamos até hoje, além de nos oportunizar, né, conquistar mais aprendizados. Mas nós temos que retornar para o plano espiritual um momento, para nos, né, aquele momento em que nós paramos para poder avaliar tudo o que aconteceu e traçar um novo momento. A reencarnação que nós vivemos hoje, ela não nos possibilita experienciar tudo o que nós precisamos,
Porque, às vezes, para eu experienciar tudo que eu preciso reencarnar num outro momento, em um outro gênero, né? Eu preciso reencarnar como homem, porque como mulher eu não consigo as situações que como homem eu teria. Eu preciso reencarnar numa outra família, com outros pais, porque eu preciso reatar laços com aquelas pessoas também. Eu preciso passar por situações que essa família não me possibilita. Então, eu preciso de outras reencarnações para experienciar outras situações, ou até mesmo situações semelhantes, porque talvez eu não tenha aprendido, né, o suficiente nessa. Então, eu preciso desses estágios materiais. Como que eu vou saber qual é o período certo de eu desencarnar? Quando que é o suficiente? Se são 5 anos de idade ou são 80? Eu não tenho essa compreensão. E o apego que nós temos quando nós chegamos aqui à matéria nos impossibilitaria de fazer isso. Nós iríamos querer, não, só vou com 120. Só que às vezes, gente, 5 anos é o suficiente. Porque 5 anos era o momento, era o tempo suficiente para que você lidasse com a situação né, naquela família, naquela circunstância, para que você volte para o plano espiritual e possa experienciar outra. Então, nós ainda somos, apesar de já termos angariado muito conhecimento, nós ainda somos muito ignorantes para darem esse poder nas nossas mãos. Foi outro dia, que nos permitiram participar do planejamento reencarnatório. Durante muito tempo, nós reencarnávamos e o planejamento reencarnatório vinha de cima para baixo. Nós nem participávamos. Falei assim, ó, você vai reencarnar. Mas como é que vai ser? Vai lá. Porque nós não tínhamos ainda o discernimento para participar. Porque se deixasse nas nossas mãos, a gente ia querer só, né, um mar de rosas. A gente não ia querer passar por determinadas situações, a gente ia querer fugir. Ou, pelo contrário, a gente ia, né, nos sobrecarregar. Aí, à medida que nós fomos ganhando, né, conhecimento, começaram a deixar a gente participar. Então, todos nós que estamos aqui, provavelmente, não vou generalizar, mas provavelmente, participamos do nosso planejamento reencarnatório. Nós fomos, né, cada um de nós foi o responsável pelo próprio planejamento? Não, a gente não tem essa capacidade. A gente pode opinar, a gente pode sugerir, mas no final, né, existia uma equipe espiritual muito competente, que sabia o que estava fazendo. Mas nós já podíamos ali, já estávamos no momento de poder opinar. Então, no planejamento reencarnatório, a gente já pode opinar, mas a gente não tem ainda condições de dizer quando nem como. Além disso, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, mesmo que esteja definido quando e como, eu também dependo das escolhas daquele que está ao meu lado. Então, às vezes, eu posso até definir quando e como, mas a pessoa que decidiu beber e depois dirigir, me atropela e eu morro. Então, nós não podemos engessar a reencarnação. O livre-arbítrio, ele existe e tem um motivo para ele existir. Então, nem mesmo no nosso planejamento reencarnatório, às vezes está escrito quando e como, às vezes tem uma previsão, por volta dos 80, talvez uma morte mais violenta ou não, uma morte mais calma, mas nem isso está definido a ferro e fogo, por causa do nosso livre-arbítrio. Então, não tem como. Quando nós tivermos o discernimento para poder definir isso, a gente provavelmente nem vai estar reencarnando. Então, eu acredito que isso não nos cabe. Fala, Leonardo. Vamos lá. Tenho uma ligeira impressão de que as pessoas, quando são cremadas, o luto parece ser mais rápido, pois pessoas muito apegadas ficam indo ao cemitério como se sentisse a proximidade. Isso depende de cada um. Tem muitas pessoas que vão ao cemitério e chegam lá e só têm lembranças boas daquela pessoa. Choram, sim, porque tem saudade, isso é normal, mas chegam lá e conversam
Conversam não com o corpo que está ali enterrado, mas com o que ele representa. E muitas pessoas saem de uma visita a um cemitério aliviadas, porque muitas vezes só sentem que estão em contato com a pessoa ali. Então chegam ali, contam como foi o último mês, como está a criação dos filhos. Tem muitas pessoas que, mesmo tendo seus entes queridos enterrados, sepultados, lidam de uma forma saudável. E tem muitas pessoas que cremam seus entes queridos e que ficam extremamente apegados, guardam seus entes queridos numa urna e fazem daquela urna um apego material, como se a pessoa estivesse ali. Então, se a pessoa foi cremada, está numa urna, se a pessoa está numa sepultura, não é isso que vai definir o apego, é você. É como você lida com aquela pessoa. E muitas pessoas que vão aos cemitérios visitar e conversam, elas literalmente estão conversando, porque muitas vezes o desencarnado está ouvindo, e está muitas vezes até respondendo. Né? Às vezes a gente tem essa imagem de que cemitério é uma coisa pesada. Não necessariamente. Muitos entes queridos veem ali o alívio. Depende muito de cada um de nós. Fala, Leonardo. Por que as pessoas se preparam para estudar, formar, fazer concursos, trabalhar, planejar o futuro, construir família, mas ninguém se prepara ou é preparado para perder nada e ninguém? Isso é uma condição nossa. Nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. E eu diria que, na verdade, não é uma questão da gente se preparar para perder. A gente ter a consciência de que nunca teve. A gente continua com essa ideia que a gente está perdendo. Nunca foi meu. Eu tenho que me preparar para um possível afastamento, um possível distanciamento por um tempo, mas eu não estou perdendo. O dinheiro não é meu, o corpo material não é meu, o filho não é meu, a mãe não é minha, o irmão não é meu. Estão comigo para me auxiliar a caminhar. Estão comigo para que eu os auxilie a caminhar, mas não me pertencem. Eu não perco. Eu não estou perdendo nada. Eu estou me afastando momentaneamente, materialmente. Mas, se o amor é verdadeiro, o laço continua. E esse laço, ele é longo. Você pode ir para outro canto do mundo, você pode ir para o outro plano, que ele não vai se desfazer. E é importante porque eu até me surpreendi que ninguém perguntou sobre isso. É importante que nós compreendamos que o luto, quem sente, não é só de quem fica na matéria. Quem desencarna também. Porque quem desencarna também está sentindo o mesmo afastamento material. Ele também, muitas vezes, acha que está perdendo o convívio com aqueles que ele ama. Então, mesmo o luto que existe para aqueles que ficaram, pode existir para aqueles que partiram para o plano espiritual. E a forma como nós lidamos com esse distanciamento vai diretamente influenciar a forma como os nossos amores também lidam. Vou pegar aqui no calcanhar de Aquiles de muitos de vocês. Quem é mãe, quem é pai, vai se doer agora. Pensem nos seus filhos e pensem nos seus filhos sofrendo. Vocês ficariam bem? Com seus filhos gritando por você? Com seus filhos dizendo que não conseguem mais viver? Com seus filhos dizendo que nada mais faz sentido? Vocês acham mesmo que vocês ficariam bem? Que vocês conseguiriam ficar tranquilos e continuar caminhando? Não, deixa lá, uma hora ele vai aprender e seguir em frente. Não, porque quem desencarna também é um ser falível, também ainda não aprendeu a lidar com o desapego, com o distanciamento. Só que é isso que muitas mães e muitos pais sofrem quando veem os filhos sofrendo aqui, quando eles desencarnam.
Eles estão lá no plano espiritual sentindo o desespero dos filhos aqui no plano material. Os filhos gritando que não faz sentido mais viver. Os filhos desesperados, não conseguindo encontrar uma saída. Como vocês acham que esses pais lidam? Eles já estão sentindo a dor por estar longe de você. Ainda está sentindo a dor pelo seu sofrimento. Então, nós precisamos trabalhar a forma como nós lidamos com essas emoções por nós e também por aqueles que nós amamos. Porque um luto irracional, um luto quando ele vem, né, envolto por sofrimento e por desespero, não afeta apenas aqueles que ficaram. Aqueles que desencarnaram muitas vezes sentem o desespero daqueles que ficaram na matéria. E sofrem com isso. Obviamente, existem alguns espíritos que já têm um nível de discernimento maior de falar assim, ele vai aprender, deixa eu seguir meu caminho. Mas convenhamos que, né, não é o caso da maioria de nós. Possivelmente nós, né, sofreríamos ao ver, nós do plano espiritual, ao ver os nossos filhos, ao ver os nossos pais, ao ver os nossos irmãos desesperados aqui na matéria. Então, o fato de nós alimentarmos o desespero, a angústia, também afeta aqueles que estão no plano espiritual. Não estou dizendo que a culpa é de quem ficou, de que a responsabilidade é só de quem ficou. Por quê? Porque aquele que está no plano espiritual tem a responsabilidade por não conseguir lidar com isso também. Porque ele poderia muito bem falar assim, ele vai aprender, eu sei que existe um mentor, existe uma equipe espiritual auxiliando esse meu filho que ficou, eu vou seguir em frente, mas ele não faz. Então, ele tem a sua parcela de responsabilidade, não é culpa de quem ficou. Mas eu não posso fingir que não exista essa influência. Fala, Leonardo. E aonde encontrar consolo para essa dor? Cada um vai encontrar uma forma, mas uma coisa que eu comentei é encontrar consolo pensando no que você ganhou e não no que você perdeu. Entender, trabalhar na sua cabeça que não é uma perda. Trabalhar na sua cabeça que é só um momento, é só um tempo de distanciamento e que tem aprendizado. E que esse distanciamento, ele é um grande aprendizado para quem foi e para você. Enxergar essa situação com mais resiliência. Tentar encontrar o que eu posso aprender com isso que eu estou vivendo. Relembrar dos bons momentos. Chorar sim, ficar triste sim. Mas entender que esse afastamento não é o fim. Entender que o momento em que vocês estiveram juntos foi maravilhoso para os dois e que vai chegar o momento de vocês poderem se reconectar, mas agora não é possível. Mas isso, cada um vai encontrar uma forma de lidar. Algumas pessoas se apoiam muito na religião e é maravilhoso a religião nesse ponto, porque ela dá esse consolo. Muitas pessoas se apoiam naqueles que estão à sua volta, muitos precisam de um apoio profissional, né, de um psicólogo que possa auxiliar a ele compreender isso, a esse apego excessivo. Porque, gente, uma pessoa que perde, entre aspas, alguém e diz que a vida não faz sentido sem essa pessoa, ela está dizendo que a vida dela é a outra pessoa e não ela. Vocês conseguem compreender o peso que é isso? Você está dizendo que o sentido da sua vida não é você, e sim outra pessoa. Isso é um peso muito grande para você e para outra pessoa, porque você está colocando nos ombros da outra pessoa a responsabilidade da sua felicidade. Chega a ser, inclusive, uma covardia com a outra pessoa. Nós já temos dificuldade de lidar conosco, a gente ainda tem que ser responsável pela felicidade do outro. Nós
temos sim a responsabilidade de contribuir, mas eu não posso ser dono, né, desse poder, porque não tenho esse poder. Cada um tem o poder de ser feliz, mas ele tem que encontrar isso dentro de si e não no outro. Então, entender, trabalhar, gostar de si. Porque muitas vezes eu coloco no outro a responsabilidade da minha felicidade porque eu não vejo em mim a possibilidade de ser feliz comigo mesmo. Eu não consigo gostar e me amar o suficiente. Então, cada um tem um motivo, cada um tem uma razão, então, portanto, cada um tem um caminho para encontrar esse consolo, para lidar com esses problemas. Eu não posso dar uma receita de bolo, porque nós somos seres diferentes. Nós lidamos com o luto de forma diferente, nós lidamos com os conselhos que recebemos de forma diferente. Então, cada um vai se encontrar. Mas é importante que nós entendamos que nós não precisamos passar por isso sozinhos. Nós podemos contar com amigos, nós podemos contar com, né, a fé, com a religião, nós podemos contar com apoio profissional, muitas vezes um psicólogo, que me ajude a enxergar coisas que eu não estou conseguindo enxergar sozinho. Mas eu não preciso lidar com todo esse peso sem apoio. Então, que nós possamos contar com o apoio que nós temos, buscar esse apoio e trabalhar. Cada um dentro das suas limitações, como aprender com o luto. Fala, Leonardo. Agora eu vou ler aqui um depoimento que fizeram, né, sobre isso que você está falando. Escreveram assim, ó, já presenciei uma situação bem parecida com o que a Giane está falando. É mais de uma mãe para com o filho. Nada que eu ou qualquer pessoa tenha falado com essa mãe surte efeito. Ela afirmava, e creio, afirma até hoje, que só seria feliz se Deus devolvesse o seu filho. Estava à espera de um milagre. Resultado, o jovem recém-desencarnado lhe enviou uma carta, pedindo para que a mãe aceitasse a situação, até mesmo para que ele ficasse bem. Mas a mãe não aceitou, e acho que até hoje não aceita. Muito triste isso. Mas cada um tem o seu tempo. Vai chegar um momento em que essa mãe vai ter esse nível de compreensão. Mas quanto mais nós nos negamos a lidar com isso, né, a tentar trabalhar esses sentimentos, mais doloroso é o caminho. Né? Então, essa mãe está sofrendo até hoje com isso. Então, por isso que é sempre o ideal a gente trabalhar esses sentimentos quando eles vêm. Né? A gente tentar colocar razão na emoção, porque isso alivia, né, a dor. Talvez não a dor de hoje, mas vai aliviar a dor de amanhã, porque eu não estou acumulando situações para eu lidar amanhã. Mas quem sou eu para dizer quem está certo ou está errado? Nós temos livre arbítrio. E como eu disse no início, isso não é só com desencarne. De uma forma generalizada, nós temos muita dificuldade em lidar com esse distanciamento, mesmo que não seja para outro plano. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação em que nós vemos pessoas que tiram a vida de outras pessoas por não aceitar um término de um relacionamento. Nós vemos pessoas tirando a própria vida quando o outro se afasta. Isso tudo significa que nós ainda não entendemos o nosso papel e o papel do outro. O outro não é a razão de eu viver. O outro está ali para me ajudar a compreender que eu sou a razão de eu viver. O outro está ali para contribuir, para que eu possa contribuir com o entendimento dele. Mas ele não pode ser a razão da minha vida. A razão da minha vida sou eu. É o meu aprendizado, é o meu conhecimento. E isso não é egoísmo. Até porque, para que eu possa aprender de uma forma saudável, para que eu possa crescer moralmente de uma forma saudável, eu tenho que fazer isso por meio do auxílio ao próximo. Então, não é egoísmo. Mas eu preciso entender que o outro não é a razão da minha vida.
Nós, muitas vezes, vemos pais se desesperando, como foi o caso desse depoimento, porque os seus filhos voltaram ao plano espiritual. Nós não somos donos dos nossos filhos. Se tem alguém, se é que eu posso chamar de alguém, que talvez pudesse dizer que é dono de alguém, seria Deus. E nós somos filhos dele. Então, quem somos nós para dizer que ele está errado ou está certo ao levar alguém do plano material para o plano espiritual? Os filhos são dele, não são nossos. Ele é o pai. Ele é o pai. Nós não. Nós somos apenas indivíduos que caminhamos junto, compartilhamos experiências para poder aprender a crescer. Fala, Leonardo. Você está no mudo. Não, entrou um negócio aqui, mas ele falou que eu tive ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eu estava intertido organizando as perguntas e não prestei atenção quando você falou que era perguntar, né? Agora eu vou fazer a pergunta. Se quando a gente adormece, né? A gente reencontra esses entes queridos que partiram, aqueles que a gente tem autorização. E você disse que a gente não lembra, né? Então, só estava... Mas ela me lembrou disso. Às vezes sim, às vezes não. Isso vai depender da necessidade, do preparo. Às vezes nós lembramos. Às vezes a gente lembra e traz assim, eu sonhei com o meu pai, eu sonhei com a minha avó. Ou às vezes você não lembra de ter sonhado, mas sabe que vem com aquela sensaçãozinha gostosa de ter encontrado alguém que você ama? Ou algumas vezes a pessoa se lembra totalmente do que aconteceu. Isso vai depender do preparo da pessoa, isso vai depender da situação. E também tem situações, gente, em que não é possível esse reencontro durante a emancipação. Ou porque o encarnado não está preparado, ou porque o desencarnado também não está. Porque nós precisamos entender o seguinte: quem aqui coloca a mão no fogo que não vai para a zona de refazimento? Alguém aqui fala assim, não, eu vou direto para a colônia. Alguém tem coragem de falar isso? Eu acho que não, né? Muitas vezes alguém desencarna e ela não encara bem. Por mais que ela, aqui na matéria, ela fosse uma pessoa até tranquila, ela não encara muito bem o desencarne. Inclusive pelo próprio apego aos que ficaram na matéria. E aí, muitas vezes, ela está numa zona de refazimento. Como é que você vai fazer um reencontro? Ah, não é possível? É. Mas você acha que a espiritualidade vai te levar para ver o seu amor sofrendo? Como é que você acha que você vai acordar? Então, às vezes, é por bondade. Porque você não está em condições de saber como ele está. Ou, às vezes, ele até está bem, mas você não lidaria bem com isso. Por quê? Porque você ainda está apegado, você quer estar com ele o tempo todo. Então, existe N situações que não nos cabe julgar. A grande questão é que a gente tem que entender que a espiritualidade que coordena isso tem conhecimento, sabe o que está fazendo. Então, nós precisamos confiar. E mais do que isso, nós precisamos lembrar, aquele que se foi, se eu amo tanto, e se ele me amava, ou se ele me ama, na verdade, como ele queria que eu estivesse? Se eu quero que o outro esteja bem, porque muitas vezes a gente fala assim, né, meu avô desencarnou, queria tanto que ele estivesse bem, e aí aqui eu fico só no desespero, na angústia, e fico alimentando a revolta. Como é que ele vai ficar bem se eu não estou bem? Porque se ele me ama, ele quer que eu esteja bem. Então, às vezes é muito produtivo também a gente pensar assim, como que aquele que se foi desejaria que eu estivesse agora? Se ele me ama, ele quer que eu esteja bem. Qual é a melhor forma de eu contribuir com a felicidade deste meu grande amor? Sendo feliz.
Então, eu trabalhar a minha felicidade, eu estou contribuindo para a felicidade daquele que se foi. E eu vou dizer para vocês, isso que a gente está conversando agora, é conversado com eles. Eles também ouvem isso. Trabalhar sua felicidade, você está contribuindo com a felicidade daquele que ficou. É um entendimento que todos nós temos que ter. Fala, Leonardo. Então, podemos dizer que se trabalharmos a questão de não sermos possessivos, seria mais fácil lidar com a separação? Sim. O ideal é nós trabalharmos isso, esse apego, essa posse. Mas lembre-se, isso não é uma mudança radical, isso é um processo gradual. Nós vamos lidando com isso devagar, dia após dia, nos flagrando sendo possessivos e trabalhando isso. Então, a próxima vez que você, encher a boca para dizer, não, mas ele é meu marido, mas ele é meu filho, ninguém pode chegar perto, já pensa. Se eu estou assim e ele está aqui na matéria do meu lado, como é que vai ser quando ele for embora? Então, vamos começar a trabalhar isso. Porque todos desencarnam, uma hora ou outra. Então, se eu não consigo lidar com um distanciamento, o outro foi trabalhar, demorou cinco minutos a mais para chegar em casa, já é o fim do mundo. Se eu, com 5 minutos que ele chegou atrasado em casa, já é o fim do mundo, como é que vai ser quando ele desencarnar? Se eu não consigo lidar com meu filho que viajou a trabalho, ou que viajou com a escola e ficou uma semana longe, como é que vai ser quando ele desencarnar? Então, nós começamos a trabalhar o luto, por mais estranho que possa parecer, enquanto estamos vivos. Porque o luto não é necessariamente o distanciamento daquele que morre, que desencarna, é o distanciamento daqueles que nós amamos, o distanciamento material. Então, nós precisamos trabalhar esse apego, para que essa dor, ela vai existir, porque somos humanos, mas que ela não se transforme em sofrimento. Leonardo? Só para dizer que as perguntas foram encerradas. Obrigada. Então, que nós possamos entender, primeiro, para resumir essa nossa conversa, todos nós, não estamos livres de sentir a dor quando alguém desencarna. Então, parem de usar rótulos. Eu sou espírita, eu não posso sofrer quando alguém desencarna. Eu sou espírita, eu não posso ficar triste. Fulano não está chorando, o fulano... Vamos parar de generalizar e usar rótulos. Nós somos seres humanos. Se nós seguimos a doutrina espírita, quer dizer que nós estamos tentando aprender, não quer dizer que nós já temos todo o aprendizado. Se nós já tivéssemos todo o aprendizado que a doutrina espírita traz, nós não seríamos espíritas, nós seríamos espíritos, porque nós não estaríamos encarnados. Nós estaríamos, inclusive, em outro orbe terrestre, nós estaríamos fora do planeta Terra, porque quem está no planeta está para aprender. E se está para aprender, é porque ainda não aprendeu. Então, nós ainda vamos sentir dor, vamos chorar, vamos ficar tristes. Vamos alimentar o desespero, vamos alimentar a angústia, vamos alimentar o sofrimento. Mas já temos condições de trabalhar essa dor e diminuir esse processo de alimentar o sofrimento, de alimentar a angústia, porque isso é uma escolha. Para fazer isso, nós precisamos usar a emoção, mas não esquecendo da razão. É pegar tudo aquilo que você leu no Livro dos Espíritos e colocar em prática quando acontece. Porque é muito bonito eu ler o Livro dos Espíritos e vir aqui dar uma palestra. O difícil é quando eu estiver sentindo dor, eu lembrar do que está escrito lá e tentar colocar em prática. Mas é isso que a gente precisa fazer. É colocar em prática na situação que a gente vivencia. Quando eu estou sentindo a dor do afastamento daquele que foi para o plano espiritual, eu lembrar,
Eu não preciso ficar tão, né, angustiado. Ele foi para o plano espiritual, ele vai ter o seu momento de restabelecimento, nós vamos nos encontrar em determinado momento, o amor não se desfaz pelo distanciamento, eu vou continuar chorando, eu vou continuar tendo saudade. Mas eu não posso, ou melhor, eu não deveria perder o sentido da minha vida porque aquela pessoa não está mais ali. E aí, esse é um bom momento de nós avaliarmos qual é o sentido da nossa vida. Essa estada na matéria é só um curtinho período de tempo. Nossa vida verdadeira é espiritual. O luto, ele precisa ser sentido. Nós não podemos nos abster, não vou sentir o luto, ou fulano não pode sentir o luto. Nós precisamos sentir para aprender a lidar com ele, para aprender com o que ele nos traz. E enquanto reencarnarmos, ele vai estar presente nas nossas vidas, porque enquanto reencarnarmos, desencarnaremos. Mas, de novo, não precisamos lidar com isso sozinhos. Temos amigos, temos apoio espiritual, temos apoio material. Eu espero que eu possa, ter nessa conversa nossa, ter trazido a vocês um pouquinho do meu ponto de vista e dizer que eu aprendi muito conversando com vocês. Eu espero que a sementinha possa estar germinando no coração de todos vocês. Nós todos somos uma família única, aqui na matéria ou no plano espiritual. Uma hora estamos aqui, uma hora estamos lá. Tudo bem? Aldomar, você quer colocar alguma coisa? Podemos encerrar? Não? Então, eu quero agradecer a todos que fizeram perguntas, que me ouviram, que participaram. E eu queria pedir o meu apoio técnico, se pudesse fazer oração para a gente poder encerrar. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, ainda temos tantos entendimentos a se solidificarem em nós, mas se sempre nos lembrarmos do seu amor, da sua bondade, saberemos que tudo aquilo que a vida nos proporciona sempre tem um outro propósito, que não de nos trazer dor ou sofrimento, mas sim esse crescimento, esse entendimento, esse amadurecimento que todos nós necessitamos. Então, Senhor, que possamos reconhecer essa tua bondade, esse teu amor a cada momento e em cada situação de nossa vida, por mais difícil que ela possa parecer. E que as nossas escolhas possam ser sempre feitas baseadas nessa vida que hoje pode não parecer eterna, mas que sempre nos trará o reencontro com aqueles que tanto amamos. E que esse reencontro possa ser a comprovação, mais uma vez, do seu amor e da sua bondade. Agradecemos sempre, porque sabemos que conosco estás, de diversas formas, mas sempre presente. Obrigada, Senhor, que assim seja.